eu queria só fazer uma explicação muito rápida aqui, que infelizmente, nós criamos um modelo de sociedade e eu não quero, com isso, culpar alguém, porque esse alguém sou eu e é você, né? Mas nós, como sociedade, criamos um modelo e então o nosso modelo que nós conseguimos criar foi o melhor que nós conseguimos fazer. Infelizmente, nós colocamos aqui o dinheiro. Então, nós colocamos realmente o dinheiro no centro. E depois nós colocamos o ser humano numa outra camada. Se nós estivéssemos invertido isso desde o começo, talvez tivéssemos uma sociedade diferente. Então, o que acontece? Hoje, verdadeiramente, nós criamos um modelo de sociedade, não é hoje, já vem esse modelo desde sempre, desde que nós criamos, em que nós colocamos as coisas em prioridade do ser humano. E isso, infelizmente, nos afeta a todos, né? Então, por exemplo, se nós vamos, e todos nós fazemos isso, nós vamos numa loja muito barata, né? Nós vamos numa loja comprar qualquer coisa, né? Então, o que acontece? Para aquilo ser produzido, aquilo lá foi produzido por trabalhadores que provavelmente ganham muito pouco, que também eles, por ganhar pouco, têm que comprar muito barato, que também alimenta esse sistema de cada vez ter que comprar mais barato para alimentar um sistema, porque tem que girar uma roda de dinheiro, tem que gerar uma roda da economia, tem que fazer crescer a economia e, de repente, nós vemos sociedades completamente desestruturadas, né? Nós vemos uma sociedade completamente desestruturada, onde o ser humano é simplesmente um meio para aquela sociedade funcionar. E não o que eu acho que deveria ser. Acho que tem várias pessoas que acham que deveria ser. Não é tão simples assim. Se fosse simples, já teria sido feito. Em que todo o sistema girasse em torno do ser humano. Ou seja, tivéssemos um sistema em que tudo que a gente faz é para que o ser humano seja feliz e não simplesmente para comprar mais coisas, para crescer uma economia. Então, nós já sabemos hoje, cientificamente, já provados em estudos e mais estudos, que o que traz a felicidade é o relacionamento do humano com outro humano, são as experiências que nós vivemos, é um bom casamento, é ter boas amizades, etc, etc. Então, por que nós não criamos uma sociedade em torno disso? E nós criamos uma sociedade, já que o dinheiro está no centro, que nos diz a nós mesmos, né? Diz a nós mesmos que para sermos felizes temos que comprar mais, temos que consumir mais, temos que ter mais roupa, temos que ter um carro melhor, temos que ter uma casa maior do que a do vizinho e etc. Ou seja, no fundo, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Então, nós criamos essa sociedade de verdade, não querendo culpar ninguém aqui, mas nós temos uma classe dominante aqui, que é uma classe que é 1% da população mundial, que é uma classe que detém grande parte da riqueza. Eu vou botar 1 a 5%, que na verdade é mais do que 1%. E depois nós temos uma classe que dizem que é uma classe média, mas que vive ali, cara, lutando. Eu acho que muitos aqui estão aqui nessa classe média que ganham. Eu e você, meus queridos, nós ganhamos certamente. Nós estamos no top 10% no mundo, mas de longe do que ganha mais. Então, aqui vai estar mais uma porcentagem da classe média. E aqui, a população toda que vive de uma forma quase escrava. Se você já foi num país subdesenvolvido, se você já foi, por exemplo, nas grandes fábricas ou países como no Sudeste Asiático, se você conseguiu ir ver de perto, era igual eu já tive a oportunidade de ver aquilo, pessoas trabalhando 16 horas por dia, estou falando isso hoje,
mas milhões e milhões de pessoas trabalhando 16 horas por dia, 14 horas por dia, sem direito a férias, ou tendo uma férias assim de uma semana no ano. Cara, isso é muito comum, muito comum. Crianças sendo usadas para pegar minerais na África, por exemplo, porque os nossos telemóveis, link telemóveis, precisam de minerais específicos que só tem nas montanhas do Congo, e etc, etc, etc. Se nós tivéssemos uma sociedade que servisse o ser humano, a gente não precisaria de fazer isso. Por quê? Provavelmente aquele ser humano seria mais importante do que o nosso telemóvel, do que o nosso telefone. Logo, a gente não ia ter telefone, tudo bem, era uma escolha, mas nós íamos ter uma sociedade mais saudável, de seres humanos mais saudáveis, de pessoas felizes, né? Então, assim, no mundo inteiro mede-se o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é quanto que a nação gera. Então, cada ano tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, indefinidamente, até quando eu não sei, porque isso é impossível, né, crescer sem parar para sempre. Não existe isso. O país Butão tem um outro tipo de parâmetro, né? Vai ser o PIB, Produto Interno Bruto, é a felicidade interna bruta. É o único país que tenta fazer alguma coisa para que tenham números, para que pelo menos para dizer o que conta é a felicidade da nação e não quanto que a nação produz. Mas eu estou falando isso tudo porque nós achamos que no fundo nós temos algum tipo de escolha, né? Mas nós criamos uma sociedade em que, querendo ou não, colocam pessoas dentro de padrões pré-estabelecidos. Então, eu não sei de verdade o que você, ou talvez eu nem sei o que verdadeiramente nós gostaríamos de fazer hoje, Hoje eu tenho 40 anos, depois de 35 anos da minha vida, eu finalmente descobri o que verdadeiramente faz sentido para a minha vida. E hoje eu sei que eu gosto de fazer o que eu faço hoje, eu me sinto realizado como ser humano. Mas eu, como todo mundo, em algum momento fui colocado dentro de caixas, ou seja, dentro de uma universidade a gente já tem um caminho pré-traçado na vida, né? A gente nasce, cresce adolescente, aí namora, casa ou não casa, tem lá os seus relacionamentos, aí você entra, se tiver a oportunidade, você entra numa universidade, se não tiver, você vai trabalhar naquilo que dá para trabalhar. Se você conseguir entrar numa universidade, muito bom, e aí você tem o privilégio de estudar, então você está aí certamente entre 1% da população mundial. Eu tive a oportunidade de ir numa universidade, mas até lá, obviamente, você é colocado com algumas escolhas, né? Seja médico, seja engenheiro, ou seja atleta, ou seja engenheiro informático, seja até, sei lá, astronauta, ou qualquer coisa. Mas mesmo isso é ser colocado dentro de caixas para servir um propósito que é gerar uma economia do nosso planeta. Foi assim que nós criamos, que nós nos criamos, né? Só que o que me impressiona ainda hoje, né? O que me impressiona e que me deixa assim intrigado ainda, por que é que nós conseguimos criar algo que é autodestrutivo para nós seres humanos? Por exemplo, e sem querer atacar, mas de alguma forma assim atacando, porque é realmente triste. Por que a indústria do alimento, por exemplo, posso falar outras, né? Por que a indústria do alimento, que é feita por seres humanos, criou alimentos que destroem a raça humana? Criam produtos que sabem que vão afetar lugares específicos do nosso cérebro, que vai nos fazer viciar naquilo, e a gente vai de novo naquilo, e nós vamos consumir, até nos autodestruirmos. Então, quando a gente fala, nós somos os seres mais inteligentes do planeta, talvez sejamos, mas é uma pena que a nossa própria inteligência é usada contra nós mesmos, né? E é mesmo, né? E a gente olha e a gente pode ver vários exemplos. Por exemplo, eu acho que a indústria farmacêutica fez muita coisa e faz muita coisa boa para a sociedade, como a indústria do alimento também faz. Mas também faz várias coisas que eu fico impressionado, né? E eu me pergunto, por que nós, seres humanos, criamos isso? Por que nós, seres humanos, como espécie humana, criamos isso para nós mesmos, né? Então é bem triste assim pensar isso. Mas isso resume nisso, ou seja, nós temos uma classe aqui
que serve uma outra classe que está no poder e que, obviamente, também não quer sair, né? E sempre foi assim. Olha a história da humanidade, sempre foi assim, com os reis, com a plebe e etc.